Ruínas misteriosas, pegadas de mãos assustadoras e monstros antigos mais assustadores do que este. Aqui estão 15 das descobertas subaquáticas mais assustadoras e incríveis. Sob as águas frias e escuras do Mar Báltico, algo antigo pode estar à espreita. Nos últimos anos, mergulhadores e pesquisadores descobriram estranhos restos fossilizados bem abaixo da superfície, ossos enormes, formações incomuns e estruturas não identificáveis que desencadearam uma onda de especulação. Poderia ser a prova de um monstro marinho pré-histórico, uma criatura que já governou as profundezas do norte. Entre as descobertas, uma das mais desconcertantes é um conjunto de estruturas gigantescas, semelhantes a vértebras, parcialmente enterradas sob camadas de sedimentos. Alguns cientistas acreditam que eles podem pertencer a uma espécie desconhecida de réptil marinho maciço, possivelmente um remanescente da era Mesozoica. Outros argumentam que podem ser formações rochosas naturais. Sua simetria assustadora, nada mais que um truque da natureza. Mas o alinhamento perfeito desses segmentos maciços sugere o contrário. Pescadores locais há muito contam histórias de algo enorme e inexplicável se movendo sob as ondas. Alguns afirmam ter visto figuras sombrias deslizando logo abaixo da superfície, grandes demais para serem qualquer vida marinha conhecida na região. Esses relatos poderiam estar conectados aos restos recentemente descobertos. As profundezas geladas do Mar Báltico preservam naufrágios e artefatos há séculos. Se uma criatura já vagou por essas águas, seus restos podem estar incrivelmente bem preservados, esperando para serem descobertos. Nem todos os mistérios das profundezas assumem a forma de navios perdidos ou criaturas antigas. Alguns estão bem abaixo de nós, esculpidos no próprio tecido do fundo do oceano. Em vários locais ao redor do mundo, buracos circulares perfeitamente simétricos foram descobertos em profundidades onde nenhuma mão humana ou vida marinha conhecida poderia tê-los criado. Essas formações se estendem por vastas áreas, formando padrões geométricos que parecem precisos demais para serem aleatórios. Um dos locais mais famosos foi descoberto por pesquisadores da NOAA em 2022, durante uma expedição perto da dorsal mesoatlântica. A uma profundidade de 2,6 quilômetros, eles encontraram uma série de buracos, uniformemente espaçados correndo em linhas retas ao longo do fundo do mar. À primeira vista, pareciam locais de perfuração, mas nenhum equipamento conhecido ou processo natural explica sua criação. O que é ainda mais estranho é que essas formações foram encontradas em várias regiões, das profundezas do Pacífico perto da Califórnia, às águas geladas do Ártico. Alguns cientistas sugerem que podem ser o trabalho de organismos do fundo do mar, escavando o sedimento, mas nenhuma criatura foi observada fazendo essas marcas. Outros teorizam que o gás metano escapando ou atividade vulcânica poderia ter perfurado o fundo do oceano de uma forma estranhamente uniforme. Mas o espaçamento perfeito dos buracos, juntamente com seu tamanho consistente, torna essa explicação difícil de aceitar. E então, há as teorias mais incomuns. Alguns especulam que os buracos podem ser remanescentes de estruturas antigas, agora enterradas sob correntes oceânicas em mudança. Seu propósito original há muito perdido. Outros se perguntam se eles podem ser evidências de tecnologia desconhecida, talvez até mesmo algo que não seja deste mundo. O que torna essas formações realmente desconcertantes é o fato de que, apesar de várias missões de pesquisa, ninguém nunca as testemunhou sendo formadas. Elas simplesmente aparecem, inalteradas, inexplicáveis e esperando por respostas. Em 2001, uma equipe de pesquisa, usando tecnologia de sonar, tropeçou em algo surpreendente nas profundezas das águas da costa oeste de Cuba. A uma profundidade de 600 metros, suas varreduras revelaram o que pareciam ser grandes estruturas simétricas, algumas em forma de pirâmides, outras lembrando ruas e praças da cidade. As formações se estendiam por uma área de mais de 20 quilômetros quadrados, estruturadas demais para serem uma formação natural. A descoberta enviou ondas de choque pela comunidade arqueológica. Se essas fossem realmente estruturas feitas pelo homem, elas teriam que datar de mais de 50 mil anos, uma época em que nenhuma civilização conhecida deveria ter sido capaz de construir algo tão avançado. As implicações eram surpreendentes. Um antigo povo desconhecido construiu uma cidade aqui apenas para tê-la engolida pela elevação dos mares. Ou isso era algo completamente diferente? Por anos, o debate tem sido intenso sobre o que essas estruturas poderiam ser. Alguns pesquisadores argumentam que elas se assemelham à arquitetura mesoamericana, fazendo comparações com as pirâmides dos maias. Outros acreditam que elas podem ser ainda mais antigas, possivelmente remanescentes de uma civilização anterior à história registrada. Mas sem artefatos, inscrições ou restos humanos confirmados, o mistério permanece sem solução. Somando-se à intriga, o governo cubano tem sido reservado sobre novas investigações. Alguns suspeitam que uma exploração mais detalhada já tenha ocorrido, mas os resultados estão sendo mantidos em segredo. Teorias da conspiração floresceram, com alguns alegando que essas ruínas estão ligadas à lenda de Atlântida, enquanto outros sugerem que elas podem ser evidências de uma catástrofe antiga que remodelou o mundo.
Quanto mais descemos no oceano, mais perto chegamos do que parece ser outro planeta. Bem no fundo da Fossa das Marianas, quase 11 quilômetros abaixo da superfície, fica um dos ambientes mais extremos da Terra. Nenhuma luz solar atinge essas profundezas. A pressão é tão intensa que poucas formas de vida deveriam ser capazes de sobreviver. E ainda assim, na escuridão, algumas das criaturas mais estranhas já descobertas prosperam. Missões de exploração capturaram imagens assustadoras de seres transparentes, peixes sem olhos e criaturas que brilham na escuridão completa. Depois, há as estruturas inexplicáveis. Em 2016, cientistas usando drones de águas profundas descobriram um buraco circular perfeitamente liso no chão da trincheira, diferente de tudo visto antes. Parecia artificial, mas não havia evidências de atividade humana na área. Outra expedição registrou sons estranhos, ruídos profundos e ressonantes sem fonte identificável. Alguns especulam que podem ser chamados de uma espécie desconhecida que se adaptou à vida no frio e pressão extremos. Alguns pesquisadores acreditam que a trincheira ainda pode esconder gigantes desconhecidos, predadores antigos que permaneceram escondidos na escuridão. Outros sugerem que as condições únicas da trincheira podem até suportar vida microbiana diferente de tudo encontrado na Terra, potencialmente oferecendo pistas sobre o que pode existir em outros planetas. Quanto mais fundo exploramos, mais percebemos o quão pouco realmente entendemos sobre o mundo abaixo de nós. Nem todos os mundos perdidos pertencem ao futuro. Alguns foram engolidos pelo mar, seus segredos escondidos por milhares de anos. Na costa da França, abaixo do Mediterrâneo, fica a Caverna Cosquer, um antigo sítio acessível apenas a mergulhadores habilidosos. Descoberta em 1985, ela contém algo realmente assustador. Centenas de impressões de mãos humanas assustadoramente pressionadas na rocha, congeladas no tempo. Essas impressões de mãos estimadas em mais de 27 mil anos são diferentes de pinturas rupestres comuns. Algumas parecem distorcidas, como se os dedos estivessem faltando, ou fossem deliberadamente encurtados. Outras são organizadas em padrões que os pesquisadores ainda lutam para decifrar. Essas marcações eram uma forma de comunicação antiga? Um aviso? Ou parte de um ritual que não entendemos mais? A caverna também contém pinturas de animais extintos, veados gigantes, cavalos selvagens e até pássaros semelhantes a pinguins, evidências de um ecossistema que não existe mais, mas são as mãos que deixam a impressão mais forte. Alguns arqueólogos acreditam que eles podem ser símbolos de sobrevivência deixados para trás pelos primeiros humanos, enfrentando um mundo implacável. Outros sugerem algo mais perturbador, que os dedos perdidos podem ter sido intencionais, parte de um costume há muito perdido, envolvendo sacrifício de amputação ou dor auto-infligida. O fato de que esta caverna está agora completamente submersa adiciona outra camada de mistério. Quando essas impressões de mãos foram feitas, o litoral do Mediterrâneo estava a quilômetros de distância. O aumento do nível do mar eventualmente afogou a caverna, transformando-a em uma cápsula do tempo subaquática. Que outros segredos ainda podem estar escondidos nas profundezas, apenas esperando para serem descobertos? Bem abaixo da superfície do Mar de Bering, escondido no abismo frio, encontra-se algo que poucas pessoas já ouviram falar. Zemchug Canyon, o maior cânion subaquático do planeta. Ele ofusca o Grand Canyon, mergulhando a profundidades de 2.600 metros. Um mundo tão inexplorado que poderia muito bem pertencer a outro planeta. Ao contrário da maioria dos ambientes de águas profundas, o Zemchug Canyon não é apenas um vazio. Ele está repleto de estranhas formas de vida alienígenas. Cientistas descobriram florestas inteiras de corais gigantes de águas profundas, alguns com séculos de idade, e diferentes de tudo visto em águas rasas. Enormes esponjas de barril, esponjas de vidro bizarras e águas-vivas bioluminescentes flutuam na escuridão, criando uma paisagem quase surreal. Mas são as estruturas misteriosas no fundo do cânion que mais intrigam os pesquisadores. Algumas áreas parecem lisas e polidas, como se algo enorme tivesse se movido pelo fundo do mar, deixando cicatrizes profundas no sedimento. Outros contêm cristas estranhas e formações geométricas, possivelmente naturais, mas assustadoramente simétricas. Poderiam ser resquícios de um antigo deslizamento de terra ou algo muito menos compreendido. Câmeras de águas profundas também capturaram flashes inexplicáveis de luz, aparecendo e desaparecendo sem nenhuma fonte conhecida. Alguns acreditam que podem ser o resultado de atividade vulcânica de águas profundas, ou algo ainda mais estranho, vida desconhecida, emitindo sua própria energia na escuridão perpétua do cânion. Apesar de seu tamanho, o Zemchug Canyon permanece em grande parte inexplorado. As pressões esmagadoras e as temperaturas congelantes tornam os mergulhos profundos incrivelmente difíceis, e muito do que está em suas profundezas ainda é completamente desconhecido. Poderia haver espécies à espreita no cânion que a ciência ainda não identificou. Alguns especialistas acreditam que é possível, especialmente considerando o quão pouco do oceano profundo realmente vimos. O oceano está cheio de sons estranhos, canções de baleias, placas tectônicas se movendo, o gemido de icebergs se partindo. Mas em 1997, cientistas ouvindo as profundezas do Oceano Pacífico registraram algo que ainda desafia a explicação.
Um som tão alto, tão poderoso que foi captado por vários hidrofones a milhares de quilômetros de distância. Eles o chamaram de bloop. A princípio, alguns acreditaram que era um sinal de uma espécie desconhecida, talvez uma enorme criatura marinha, não descoberta, à espreita no abismo. O som tinha uma qualidade orgânica subindo e descendo, como o chamado de um ser vivo. Mas havia um problema. Se tivesse sido feito por um animal, essa criatura teria que ser maior do que a baleia azul, o maior ser vivo conhecido na Terra. Ao longo dos anos, teorias surgiram. Alguns cientistas sugeriram que o bloop foi causado por terremotos de gelo, enormes blocos de gelo se separando das geleiras da Antártida. Outros acreditavam que poderia estar conectado à atividade vulcânica do fundo do mar. No entanto, a maneira como o som viajou, seu padrão e velocidade únicos, não correspondiam a nada conhecido. Isso não impediu a especulação. Alguns ainda acreditam que o bloop é evidência de algo espreitando nas profundezas do Pacífico, um leviatã pré-histórico. Ou até mesmo algo mais bizarro, uma espécie inteligente escondida sob as ondas. O fato de nenhum som parecido ter sido registrado desde então só aumenta o mistério. Seja lá o que tenha causado o bloop, a verdade ainda está enterrada em algum lugar nas vastas e desconhecidas profundezas do oceano. Na costa da península de Yucatán, no México, um mundo subaquático diferente de qualquer outro tomou forma. Aqui, mais de 400 estátuas humanas em tamanho real estão congeladas no tempo, seus rostos travados em expressões silenciosas, seus corpos sendo lentamente consumidos por corais. Chama-se The Silent Evolution e é uma das maiores instalações de arte subaquática já criadas. À primeira vista, as estátuas parecem ruínas, como se uma civilização antiga tivesse sido engolida pelo mar, mas elas são obra do escultor Jason de Cairis Taylor. Projetadas não apenas como arte, mas como um novo tipo de recife artificial, destinado a atrair vida marinha e criar um ecossistema próspero ao longo do tempo. O oceano as reivindicou. Corais cresceram sobre rostos, peixes serpenteiam entre seus braços, e as superfícies antes lisas foram remodeladas pelas marés. No entanto, algo sobre elas parece inquietante. A maneira como olham fixamente para o azul, a maneira como ficam em grupos organizados, quase como se estivessem congeladas no meio de um ritual. Algumas figuras parecem presas, suas cabeças envoltas em corais, seus corpos mal visíveis sob camadas de vida marinha. Outros estão em poses em atividades cotidianas, lendo, conversando, sentados. No entanto, sua colocação no fundo do oceano os faz parecer quase fantasmas de um mundo submerso. Essas estátuas têm um propósito. Elas protegem o recife natural próximo, redirecionando mergulhadores para um lugar onde sua presença não causará danos. Mas, ao mesmo tempo, elas assumiram uma presença assustadora, quase sobrenatural. O que antes era um projeto de arte e conservação se transformou em um lembrete assustador de quão rápido a natureza recupera o que deixamos para trás. Sob as águas turvas do Rock Lake, um corpo de água tranquilo em Wisconsin, algo inesperado está escondido. Estruturas de pedras submersas, dispostas em formações semelhantes a pirâmides, repousam no fundo do lago. Por décadas, mergulhadores e pesquisadores têm discutido sobre o que elas poderiam ser. Lendas locais há muito falam de uma civilização antiga que prosperou nesta região. Uma que construiu estruturas imponentes antes que a terra fosse engolida pela água. No início dos anos 1900, pescadores relataram ter visto formas estranhas abaixo da superfície, e na década de 1930, pesquisas aéreas revelaram padrões geométricos escuros no leito do lago. Varreduras de sonar mais tarde confirmaram: há algo lá embaixo. Alguns arqueólogos acreditam que as estruturas podem estar ligadas ao povo Aztlan, uma civilização construtora de montes que viveu na área há mais de 1000 anos. Se for assim, esta seria uma das ruínas subaquáticas mais antigas da América do Norte. Mas outros argumentam que essas formações podem ser evidências ainda mais antigas de uma cultura perdida que antecede a história registrada. Os céticos afirmam que as pirâmides podem ser apenas formações rochosas naturais, moldadas por geleiras ou sedimentos móveis. Mas se isso fosse verdade, por que algumas das pedras parecem empilhadas precisamente como se tivessem sido colocadas por mãos humanas? E por que estruturas semelhantes foram encontradas em outros lagos no centro-oeste? Por enquanto, o Rock Lake guarda seus segredos. As águas turvas dificultam a exploração profunda e escavações em grande escala ainda não ocorreram. Mas se essas pirâmides subaquáticas forem realmente feitas pelo homem, elas podem mudar o que sabemos sobre a história antiga da América do Norte. Desde sua descoberta em 1985, o naufrágio do Titanic tem sido um dos locais subaquáticos mais famosos do mundo. Mas algo estranho está acontecendo. Ele está desaparecendo. O navio que antes simbolizava a ambição e a tragédia humanas está sendo devorado. Não pelo tempo, mas por algo muito menor. Cientistas que estudam o naufrágio descobriram que o Titanic está sendo consumido por uma cepa de bactéria recém-descoberta, uma que se alimenta de metal.
Esta bactéria desconhecida até recentemente está destruindo o aço do navio a uma taxa alarmante. Estimativas sugerem que dentro de algumas décadas, grande parte do naufrágio pode desaparecer completamente, reduzido a nada, além de um contorno enferrujado no fundo do oceano. Ainda mais perturbador, certas partes do naufrágio já estão desaparecidas. Alguns afirmam que a deterioração natural é a culpada, enquanto outros acreditam que missões de salvamento não autorizadas arrancaram pedaços. Alguns até se perguntam se algo inexplicável pode estar em ação, uma força desconhecida no fundo do Atlântico, acelerando o desaparecimento do navio. Por enquanto, o Titanic permanece, seu casco quebrado uma testemunha silenciosa da história. Mas não durará para sempre. Um dia, futuros exploradores podem mergulhar em suas coordenadas e não encontrar nada além de um fundo marinho vazio. O maior navio já construído está desaparecendo no abismo, e em breve tudo o que restará são as histórias que ele deixou para trás. Na península de Yucatán, sob densas selvas, um mundo secreto de água flui sem ser visto. A região abriga milhares de cenotes, sumidouros naturais que levam a um vasto sistema de rios subterrâneos que se estende por centenas de quilômetros. Essa rede escondida sob a terra é um dos maiores rios subterrâneos conhecidos do mundo. Mergulhadores que entram nessas cavernas inundadas encontram paisagens de outro mundo, águas cristalinas, cavernas enormes e formações calcárias intocadas pelo tempo. Mas esses cenotes são mais do que apenas maravilhas naturais. Eles eram sagrados para os antigos maias, que acreditavam que eram portais para o submundo. Em muitas dessas cavernas, mergulhadores encontraram restos humanos, cerâmica e oferendas cerimoniais, sugerindo que eram usados para rituais, às vezes até sacrifícios. A descoberta de centenas de esqueletos em alguns cenotes aponta para uma história obscura que os arqueólogos ainda estão desvendando. Os rios subaquáticos de Yucatán permanecem em grande parte inexplorados, com novos túneis sendo mapeados a cada ano. O que mais pode estar escondido nessas câmaras inundadas, esperando para ser descoberto? Em 2011, uma equipe de caçadores de tesouros suecos que escaneavam o fundo do Mar Báltico fez uma descoberta que deixou o mundo atordoado. Seu equipamento de sonar captou um objeto enorme em forma de disco, descansando 90 metros abaixo da superfície. Medindo cerca de 60 metros de diâmetro, seu formato era impressionante, estranhamente semelhante ao Millennium Falcon de Star Wars. Mas este não era um cenário de filme. Quando os mergulhadores chegaram ao local, as coisas ficaram mais estranhas. O objeto parecia ter sulcos não naturais e formações em forma de escada, como se tivesse sido moldado em vez de formado naturalmente. Ainda mais bizarro, o equipamento deles apresentou defeito quando chegaram muito perto. Bússolas, telefones via satélite e câmeras pararam de funcionar perto da anomalia. Então, o que é? Alguns pesquisadores insistem que é apenas uma formação rochosa, esculpida por geleiras, mas outros não têm tanta certeza. A simetria perfeita e o material incomum sugerem algo mais. Alguns especulam que pode ser um OVNI acidentado escondido sob o mar por milhares de anos. Outros acreditam que pode ser os restos de uma antiga estrutura humana, construída durante uma era, agora há muito esquecida. Até agora, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Mais expedições estão planejadas, mas, por enquanto, a anomalia do Mar Báltico continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do oceano. Perto da costa de Israel, sob as águas da Baía de Atlit, fica um dos mais antigos assentamentos submersos já descobertos. Datado de 9.000 anos, o vilarejo de Atlit Yam já foi uma comunidade próspera, até que o mar o reivindicou. Mergulhadores explorando o local descobriram casas de pedra, cemitérios e até mesmo um poço, todos perfeitamente preservados sob camadas de lodo. Uma das descobertas mais assustadoras é um círculo de enormes pedras em pé, dispostas de uma forma que sugere que podem ter sido usadas para rituais. Seria esta uma forma inicial de um sítio semelhante a Stonehenge, escondido sob o mar. Esqueletos humanos ainda mais estranhos, encontrados no local, revelam sinais de tuberculose, tornando Atlit Yam um dos primeiros exemplos conhecidos da doença na história humana. Poderia ser que uma praga contribuiu para a queda da vila, antes que o aumento do nível do mar finalmente a enterrasse para sempre. Cientistas acreditam que um tsunami pode ter sido o golpe final, destruindo o assentamento e deixando-o escondido sob o Mediterrâneo por milhares de anos. Hoje Atlit Yam permanece em grande parte inexplorado, mas é a prova de que civilizações inteiras podem desaparecer sob as ondas, assim como outra estranha estrutura subaquática, que intriga especialistas há décadas. Na costa da ilha Yonaguni do Japão, descansando quase 26 metros abaixo da superfície, encontra-se algo que desafia a explicação. Uma estrutura de pedra maciça com ângulos agudos, degraus e terraços planos fica no fundo do oceano. Uma formação subaquática em forma de pirâmide que parece muito precisa para ser natural. Descoberto pela primeira vez em 1986, o monumento Yonaguni rapidamente se tornou o centro da controvérsia. Alguns cientistas acreditam que é apenas uma formação geológica rara, criada por terremotos e placas móveis.
mas outros argumentam que o monumento é claramente uma evidência feita pelo homem de uma civilização avançada perdida no mar. A parte mais intrigante: se for uma estrutura feita pelo homem, ela teria sido construída em uma época em que esta área ainda estava acima da água, o que significa que o local tem pelo menos 10 mil anos. Isso a colocaria entre as estruturas mais antigas conhecidas no mundo. Poderia ser uma prova de uma cultura avançada desconhecida que existia muito antes da história registrada. Mergulhadores explorando o monumento relataram ter visto estranhas esculturas nas rochas, marcações que lembram símbolos ou escritas antigas. No entanto, sem mais pesquisas, o mistério permanece sem solução. O que está se escondendo sob as ondas? Uma cidade perdida ou simplesmente o trabalho da natureza? Para responder a isso, nos voltamos para um local que é confirmado como uma cidade submersa real, a mais antiga do mundo. Nas águas cristalinas da costa da Grécia, uma cidade inteira está congelada no tempo. Acredita-se que Pavlopetri tenha mais de 5 mil anos e é considerada a cidade submersa mais antiga já encontrada. Ao contrário de muitos sítios subaquáticos, o layout de Pavlopetri está perfeitamente preservado. Ruas, edifícios, pátios e tumbas ainda podem ser vistos claramente sob as ondas. Descoberta pela primeira vez em 1967, a cidade foi mapeada usando um sonar avançado, revelando um design urbano complexo que sugere que uma sociedade sofisticada já prosperou aqui. Arqueólogos encontraram ferramentas de cerâmica e artefatos, indicando que este era um importante centro comercial antes de ser engolido pelo mar. Então, o que aconteceu? A principal teoria é que terremotos e elevação do nível do mar empurraram Pavlopetri lentamente para baixo da água. Ao contrário de Atlântida, muitas vezes considerada um mito, Pavlopetri é real. Uma cidade perdida, não para a lenda, mas para a própria natureza. O local agora é protegido, mas continua sendo uma das descobertas subaquáticas mais significativas da história. Isso prova que civilizações inteiras podem desaparecer da noite para o dia, deixando apenas ruínas para trás. Quantas outras cidades perdidas ainda podem estar lá fora esperando para serem descobertas? É isso aí. Escreva nos comentários o que mais te assustou. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.